Meus prezados, aqui estamos para mais uma edição do Café com Pens, agora dando atenção àquilo que nós estamos chamando de micronutrição e saúde animal. E tenho o prazer de ter 4 colegas e amigos da Cargill para discutir esse tema. À minha esquerda, lá na ponta, Marcelo Dalmagro, que é o nosso líder em marketing estratégico para todas as espécies da Cargill para a América Latina, e que também é o líder deste projeto, desse conceito de micronutrição e saúde animal. Tenho aqui a minha colega e amiga Eveline Alves, que é a responsável para este conceito e tratar deste conceito de micronutrição e saúde animal para ruminantes. Ao meu lado direito, Dircélio, que tem a mesma responsabilidade, agora com a avicultura, e ali a nossa querida colega Andréa Pazardi, que trata da mesma preocupação como líder de micronutrição e saúde animal para suínos. Olá, meus prezados, aqui estamos com mais uma edição do Café com Pens, cujo objetivo deste primeiro encontro com esses meus maravilhosos colegas aqui é tratar de um conceito que nós estamos trabalhando, que é a micronutrição e saúde animal, onde nós vamos tentar elaborar algumas informações que entendemos importantes e que deixa para nós a importância de que, especificamente nesse momento no Brasil, onde os antibióticos melhoradores de desempenho, se não todos, a grande maioria, deixaram de ser permitido o seu uso, e nós estamos indo para uma nova era da produção animal, uma era de aditivos não antibióticos, que nós chamamos de eubióticos, e que mais do que isso, nós incorporamos todos eles dentro dessa ideia de micronutrição e saúde. E mais, nós temos o interesse de mostrar que as respostas são holísticas, não são respostas gerais ou genéricas, e que a gente traz como objetivo maior a segurança ao cliente de que os resultados que nós nos propomos a colaborar ao cliente sejam efetivos. E eu passo a palavra imediatamente ao Marcelo, para que você, Marcelo, nos coloque um pouco melhor esta ideia da Cargill de ter trazido este conceito para colocar os nossos produtos, as nossas propostas, as nossas ações junto aos clientes de uma maneira, como eu disse antes e repito, de uma maneira mais holística. Perfeito, professor. Primeiro, muito prazer e obrigado estar junto contigo, com os colegas aqui hoje. E voltar no tempo da gente ter começado o Café com Pens lá atrás e ter a chance de estar de volta hoje, estou muito feliz por isso. A gente tem evoluído como Cargill Nutrição e Saúde Animal numa direção de buscar outros mercados e soluções que façam sentido para o produtor. Dentro dessa história, dessa construção, a área de saúde animal passou a ganhar uma relevância ainda maior. E quando a gente olha a saúde, ela nunca está desconectada da produção animal, né? Então, a área de micronutrição e saúde animal que foi criada recentemente dentro da Cargill, ela busca a gente entender os conceitos e os elementos que têm capacidade de influenciar o metabolismo, o organismo dos animais, mas também a sua microbiota. E de que maneira a gente atuando sobre esses elementos e essas respostas, a gente consegue ter uma produção animal cada vez mais responsável, mais eficiente e com maior austeridade também. Então esse conceito, como o professor falou, ele já está presente para nós. Ele parte de uma estratégia que começou mais ou menos há 10 anos atrás na Cargill, orientada a buscar construir um portfólio que não fosse somente de produtos, né, mas fosse de soluções para atuar em problemas reais da nossa indústria, né, através de micronutrição e através de saúde animal. Quando a gente olha isso, um ponto que é muito importante para todos nós, hoje dentro da Cargill Nutrição e Saúde Animal, é olhar que esse problema e as oportunidades que a gente tem na produção animal hoje, eles não serão endereçados por soluções únicas.
né? E por isso, para a gente olhar um portfólio amplo de soluções faz todo sentido. Soluções que nos ajudem a compreender os problemas, que nos ajudem a resolver esses problemas através de produtos, de plataformas e de pessoas, né? E essa composição desses 3 pilares é o que faz a gente realmente trazer aos nossos clientes, aos produtores de proteína animal no Brasil, resultados cada vez melhores. A gente sabe que a cadeia de proteína animal está cada vez mais pressionada, né, por resultado, por custo, agora também com a redução do uso de alguns produtos que são normalmente utilizados, a gente precisa fazer diferente, né? E o fazer diferente exige também que a gente olhe as atuações de cada elo da cadeia de produção de uma forma nova. E é isso que a gente tem tentado fazer. Cargill Micronutrição e Saúde Animal é um novo olhar e uma nova abordagem sobre a problemática e as oportunidades dentro da cadeia de produção. E Marcelo, uma coisa assim que me estimula muito, né, é que quando se pensa de uma maneira assim geral em eubióticos, é muito diferente como se pensava antes nas moléculas melhoradoras de desempenho, antibióticos. Porque cada um desses eubióticos tem atividades e ações distintas. Então, quando você fala nessa especificidade, eu gosto muito disso, porque daí as soluções não serão em pacotes. Nós temos que entender todas essas oportunidades, e quando se fala em eubióticos, começa-se pelos fitogênicos ou probióticos, pré-bióticos, simbióticos, pós-bióticos e outros tantos, óleos essenciais, etc. Como é que a gente olha num universo complexo, que é a produção animal, e dando uma atenção ao hospedeiro? Então nós estamos saindo daquela fase de que a gente olhava para o animal e tratava de doença. Agora nós olhamos para o animal de uma maneira como eu o beneficio, como eu crio uma robustez em todos os aspectos e que permite que ele seja mais competente a se sobreviver em diferentes desafios, não é? Então é uma nova era, nós estamos enfrentando um momento bastante diferente e que sai fora da nutrição tradicional, não é certo? Exato, professor. Quando a gente olha esse ambiente que tu tens comentado, a gente passa a uma visão talvez antiquada da gente olhar o controle de patógenos, controle de doenças, para complementar isso com a promoção de saúde. São 2 conceitos bastante diferentes, né? É o conjunto desses 2 que fazem a gente ter um novo olhar, né? A gente continua tendo que controlar doenças, mas a gente precisa olhar a promoção de saúde no animal, né? Aumentar sua resiliência, sua capacidade de reagir aos desafios, sejam eles patógenos, sejam eles desafios ambientais, e a gente precisa ter esse olhar, né? E quando a gente entende que também a complexidade de desafios que existem hoje na cadeia de produção e a complexidade da microbiota dos animais, a gente sabe que não vai ser uma solução única que vai resolver todos os problemas. Então, o olhar para múltiplas plataformas de tecnologias, como as que você citou, professor, e a gente olhar como combinar, aprender como combiná-las, para a gente ter resultados diferentes é muito importante, né? Para cada desafio, para cada tipo de oportunidade que a gente tem dentro de cada cadeia, dentro de cada fase de produção, a gente precisa ter soluções que enderecem aqueles objetivos. E a era da generalidade, ela acabou, né? Ela teve sua função, foi importante para o começo, mas hoje a gente já está num momento onde a gente precisa ter especificidade na nossa forma de atuar, sem perder a visão holística, né? E isso a gente, claro, fala dos eubióticos, os fitogênicos, pós-bióticos, mas ele não fica restrito nisso, né? Quando a gente pensa numa produção cada vez melhor, com menor uso de antibióticos, mais eficientes, a gente precisa estar olhando o complexo disso. A gente vai sim fazer uso de produtos que têm maior intensidade, um maior foco na saúde intestinal, em alguns funcionamentos, tanto do organismo animal quanto da microbiota, mas a gente também não pode esquecer de outras áreas, né? Como as áreas das enzimas, como que a gente, através do uso de enzimas, favorece, melhora a digestibilidade, melhora o aproveitamento de nutrientes, tanto para o organismo animal e evita que alguns desses nutrientes fiquem disponíveis para micro-organismos que talvez não sejam desejáveis, como que a gente olha também a proteção contra as micotoxinas, que é uma grande área por trás, né? Então um programa verdadeiro,
hoje em dia, olhando soluções de micronutrição e saúde, ele está olhando esses componentes. Como a gente faz um pacote de enzimas bem desenhado, como a gente protege contra micotoxinas e também como a gente trabalha a saúde, tanto intestinal quanto geral dos animais, para que a gente fortaleça o todo, né? E é pensando talvez nesse conjunto que essa área dentro da Cargill Nutrição e Saúde Animal foi criada. Micronutrição e saúde animal, ela representa um guarda-chuva pela qual a Cargill juntou diferentes marcas, e tem lançado isso no mercado recentemente, né? Com a marca Enzei para enzimas, com a marca Notox para dissolventes de micotoxinas, e com as marcas orientadas por espécie para cada um dos portfólios de eubióticos, né? Com a marca da Imunvi para ruminantes, BioStrong para avicultura e Synergy para suínos. Então essa complexidade de soluções que não envolvem apenas produtos, ela é necessária para que a gente aborde a produção animal e a gente consiga entregar performance, saúde, mas não com generalidades, né? Com soluções bastante específicas para os clientes e para a nossa cadeia de produção. Eu vejo assim uma evolução, porque, primeiro, para que isso se torne verdade, nós teremos que estar mais próximos dos clientes. Sim. Então, aquelas recomendações por internet, por e-mail, por WhatsApp, elas perderam a razão de ser. Então, isso é um ganho profissional importante, porque nós teremos que levar aos clientes aquilo que nós entendemos que é o melhor para os seus animais. Nós também temos a obrigação de, quando se fala qualquer um deles, não é? Se fala num adsorvente, nós estamos generalizando. E nós temos o dever de levar ao cliente aquilo que nós entendemos e que nós representamos como produto devido ao cliente. E nós temos que também lidar sempre com o componente custo-benefício. Então eu acho que isso é um ganho. Um outro ganho que eu vejo, Marcelo, e é um fato, né? A gente sempre tinha as diferenças entre a sanidade, a nutrição e o manejo, né? Com aquelas brincadeiras de que nunca a gente podia faltar numa reunião, porque o problema recairia sobre aquele que não veio. Isso acabou, porque dentro dessa visão, como nós queremos entender, esses três grupos importantes ou pilares, eles são absolutamente sempre foram, mas agora sem nenhuma desculpa, porque eu tenho que entender, olhando o animal, do caminho que eu conheço. E como eu consigo tirar o benefício junto, não é? Então, e não é só a nutrição. Nesta visão de micronutrição e saúde, eu tenho que estar olhando a granja, eu tenho que estar olhando a produção, eu tenho que estar olhando biosseguridade. E outra coisa que traz para mim muito forte, que nunca trouxe no início, Marcelo, se fala hoje com muito mais propriedade em imunoproteção. E isso, para mim, é um fato importante, porque nós sabemos que é no intestino dos animais que está todo o segredo imunológico, para bem ou para mal. Então, se eu não tenho saúde intestinal, eu tenho um comprometimento imunológico gravíssimo. Então, por isso que a gente vê variabilidades inesperadas, por isso que a gente vê vacinas que terminam não tendo a eficiência esperada, não é? E que mais fortalece a nossa ideia de olhar o animal não como um indivíduo, mas dentro de um conjunto um pouco mais complexo, né? O professor até estava pensando enquanto você falava, né? A gente sai cada vez mais com a evolução do desempenho do animal mesmo, né? Genética, nutrição, manejo. A gente sai dos ganhos incrementais cada vez mais difíceis, né? A teoria própria dos ganhos incrementais. Para a gente ter mais performance, mais saúde, está cada vez mais difícil. Então, até mesmo o termo aditivo, como se era usado e ainda é muito utilizado, ele demonstra algo adicional, algo que não é necessário. E a gente entende, né, dentro desse nova área, desse novo conceito, o quanto bem utilizados determinados produtos naturais, na sua maioria, são essenciais para a gente atingir resultados produtivos diferenciados, né? Então a gente saiu de uma fase onde a nutrição, basicamente a gente tem um grau de avanço bastante grande, a gente tem um profissionalismo, né? A gente já está no ajuste fino da nutrição, da saúde em muitos casos. E agora a gente entende que para dar os próximos passos, para a gente atingir níveis maiores, a gente precisa fazer esse mesmo grau de ajuste fino também em produtos essenciais, né?
mas não aditivos, né? Produtos essenciais. E dentro desse conceito, tu tocaste também o grau de responsabilidade que a gente tem, né, professor, de entender, e mais do que entender, a gente conhecer com profundidade e ter responsabilidade verdadeira de tudo que a gente traz para o mercado, para os nossos clientes, para nós mesmos, serem baseados em ciência. A gente precisa ter a ciência como base qualquer. E não é somente demonstração de resultado produtivo, quando se utilizam diversos elementos, é a gente garantir que a gente conheça desde a base de como esses elementos funcionam, de que maneira eles atuam dentro e fora dos animais, até mesmo como eles chegam a causar os resultados de performance econômicos. Então, essa responsabilidade de ser garantido pela ciência, mas que isso não fique somente na ciência, ele seja comprovado com resultados verdadeiros no campo e econômicos, é parte da nossa filosofia dentro da Cargill Micronutrição e Saúde Animal. Ser baseado em ciência, mas não parar nela. A gente precisa causar resultado verdadeiro econômico no campo. E é interessante, né? Eu acho que o aditivo era algo que tu adicionava, né? E na nutrição foi assim. Primeiro foram os aminoácidos essenciais, sintéticos, que viraram os protagonistas, não é? Depois vieram as enzimas, não é? As vitaminas e microminerais já de antes, não é? E estes suplementos, eles ficavam na mão de alguns curiosos que tentavam entender um pouco melhor o que estava acontecendo, não é? E hoje não. Hoje eles se tornaram os protagonistas do processo que envolve a produtividade e a saúde do animal. E entendê-los exige o conhecimento dos modos de ação. Eu não posso achar por que funciona um fitogênico. Eu tenho que dizer para o cliente, para aquilo que ele está perseguindo, como é que aquela proposta realmente se enquadra na sua necessidade. Então, eu volto a insistir que para nós, profissionais, isso é um ganho, porque nós vamos crescer dentro dessa discussão técnica e técnica comercial com o cliente que está muito bem preparado. Nós temos que ter muita clareza disso, não é? Como nós estudamos e nos preparamos, os nossos colegas clientes também estão muito bem preparados. Então o nível de discussão muda também. A liga é outra. Sim. E essa liga tem que ser respeitada dessa maneira, né? Deixa eu passar um pouquinho para essa senhora que está aqui ao meu lado esquerdo. Eveline, em ruminantes, eu sempre digo que nós fomos descobrir a microbiota dos monogástricos há pouco tempo atrás. Mas vocês que trabalham com ruminantes sabem que vocês cuidam mais dos micro-organismos do rumen do que o próprio animal, porque eles são parte importante do processo. Depois do rumen para baixo é um monogástrico. O processo de absorção, tudo é mais ou menos a mesma coisa. Sim. Com algumas diferenças, lógico, não é? Mas vocês trazem esta preocupação de como alimentar aquele que é o grupo de micro-organismos que são simbiontes ao hospedeiro. Sim. E como diminuir a intensidade daqueles que são patogênicos e que comprometem o desempenho do animal. Sim. Tu achas que esse conhecimento intrínseco às espécies dos ruminantes vai favorecer a discussão desta nova proposta relacionada com aditivos não antibióticos? Claro, professor. Exatamente como o professor falou, né? O ruminante tem ali como seu mecanismo de produção, né, de energia, os micro-organismos que estão no rumen, certo? Eles vivem em simbiose ali com o animal, e ter o rumen eficiente significa que eu tenho um animal eficiente. Então, a gente olha muito para a questão de saúde ruminal, para a gente conseguir ter melhor aproveitamento da dieta, e como o professor trouxe, né? Impulsionar as bactérias benéficas e mitigar as bactérias que não são interessantes. Não só bactérias, né, os micro-organismos que não são interessantes ali do ponto de vista produtivo. E aí, um rumen equilibrado quer dizer que a gente tem um rumen saudável e, consequentemente, um animal mais eficiente, certo? E nessa nova perspectiva aí de micronutrição, vamos dizer assim, né? A gente já veio trabalhando com formulação há muito tempo, como o professor disse, né? Proteínas, a gente já entendeu os aminoácidos essenciais, a gente já entendeu sobre os microminerais, e vem então a perspectiva dos aditivos como impulsionadores, né, dessa
produção e dessa eficiência. Então o rumen passa a ser o primeiro órgão que nós vamos olhar, como o professor disse, né? Então a eficiência ruminal é essencial para a eficiência produtiva. Não menos importante os outros órgãos, né? O professor trouxe uma perspectiva aí de intestino também, que quando a gente pensa em ruminantes é um órgão que vem sendo observado de forma mais recente, certo? Mas que, como o professor disse, está diretamente ligado à imunidade, à saúde. Então a gente também tem ali na perspectiva de aditivos, trazer esse olhar para os outros órgãos, como o intestino, inclusive em animais jovens, né, como bezerras leiteiras, os animais, né, de gado de corte também mais jovens, que também precisam de uma imunidade reforçada. Então, o intestino também é um foco, né? Então, a gente também está olhando ali para esse órgão com bastante afinco, né? Buscando essa perspectiva de imunidade. E como, né, o professor trouxe, Marcelo trouxe, com respaldo científico, né? Então, se a gente não olhar para a eficiência de uma forma científica, para que a gente realmente veja os efeitos do equilíbrio desses órgãos, do animal e do rebanho ali como um todo, para trazer eficiência e sustentabilidade financeira para o produtor, a gente tem toda essa perspectiva da ciência por trás para respaldar isso. E os nossos clientes que nós temos lidado no dia a dia, eles estão receptivos a esse tipo de discussão? Sim, sim, com certeza, professor. Eu acho que não na velocidade que os monogástricos trabalharam, né, na substituição dos antibióticos, mas cada vez mais nós vemos as pressões regulatórias chegando aí para os produtos que têm sido utilizados para ruminantes também. Então hoje a gente vê que o produtor ele está sempre buscando as alternativas, né, para utilizar em conjunto com os ainda permitidos ou já buscando substituir para aqueles produtores que visam mercados exportadores que já não aceitam mais esse tipo, né, de medicamento ou esse tipo de melhorador de desempenho. Então eu vejo sim o mercado e os produtores buscando essas alternativas. Temos um caminho a seguir ainda, mas a gente também vê esse movimento no mercado de ruminantes. E o nosso protagonismo, né, como Brasil, ele toma uma dimensão cada vez maior, né? Sim. Maior exportador de carne de frangos, maior exportador de carne de bovinos e agora chegando ao 3º lugar na exportação de carne de suínos. Sim. Então, não é que a nossa responsabilidade aos brasileiros tem que ser menor do que aquela do exterior, mas eu preciso, aqui é Brasil, mas eu preciso exportar para mais oportunidades para mais de 200 países, que têm os seus paradigmas, têm suas requisições. Então, nós temos que fazer um produto que seja adequado não só para as nossas necessidades, mas para a necessidade daquele consumidor que independe do país. Porque $1 vale em qualquer país. Exatamente. Não é dizer, não, mas $1 num país em desenvolvimento vale menos que $1 num país desenvolvido. Não, $1 é $1. E vender também vale a mesma coisa. Então, esse tipo de consciência ela vai tomando uma dimensão muito particular, né? Com certeza. E, Dircélio, em avicultura, como é que está funcionando e quais são as expectativas que você encontra com as nossas experiências, né? Porque nós não estamos começando. No caso de adsorvências, nós já estamos há mais de 20 anos trabalhando com esta proposta, não é? Então, nós já viemos caminhando nessa direção há bastante tempo. Não, maravilha, professor. Em avicultura é a produção animal mais intensa que a gente tem, né? Mais intensificada. Então, realmente, a gente vê o Brasil aí sendo um país que é um dos principais players da avicultura global. A gente tem a produção de frango de corte, como o senhor trouxe, nós sendo os primeiros, o primeiro colocado aí nas exportações de frango de corte, produção de ovos aumentando bastante nos últimos anos e, sem dúvidas nenhuma, a adoção dessas tecnologias aí foi algo que ajudou muito a avicultura brasileira nos últimos anos, a gente progredir com essas produções e tem cada vez mais sido implementada. E nessa nova fase nossa agora, na micronutrição e saúde animal, vindo agora, organizando o nosso portfólio dessa forma, né, eu vejo que vai facilitar bastante, tanto para o nosso time quanto para o mercado, para conectar as dores que tem no mercado de avicultura com a caixa de ferramenta, com as soluções que a gente tem dentro do nosso portfólio, né? Então, quando a gente olha o nosso portfólio de micronutrição e saúde, ele é formado por várias aquisições que a Cargill fez intencional para, de fato, ter um portfólio muito robusto. E aí, com a nova nomenclatura agora, nesse novo momento, a gente organiza todas
essas soluções aí, entende as dores do mercado, é muito importante isso, né? O nosso time está sempre muito atento a esse ponto de entender a dor para conectar a correta solução, né? Então a gente entende esse novo momento aí como muito oportuno para a gente continuar suportando a avicultura brasileira e continuar impulsionando para que a gente possa ter esse protagonismo global aí da avicultura nacional por muito tempo. É interessante porque como nós somos uma empresa internacional, a gente tem inputs de diferentes países e diferentes necessidades e que ajudam na construção da nossa informação ao cliente. Então isso nós também temos que, não digo tirar vantagem, porque a palavra não está correta, mas nos reforçarmos com as nossas informações a partir do que também nós temos aprendido de outros países que já estão na nossa frente, né? Eu lembro que quando se falava nisso, lá no final da década de 80, quando começou a primeira onda, ou mais no início desse século, não é? Que seria impossível produzir proteína de origem animal nas condições que nós tínhamos na época, não é baseado no que os europeus estavam propondo, não é? Esse paradigma ele foi se desconstruindo, e eu acho que ele foi se desconstruindo pelo conhecimento, através da ciência que vocês referiram, não é? E a aplicação desse conhecimento. Uma coisa é você divagar academicamente e não transformar isso em realidade. Eu acho que o grande desafio nosso como empresa é pegar esse conhecimento e levar para o produtor na medida que ele tenha benefício disso, né? E cabe a nós fazer esse meio de campo, não é? E tu vês que os clientes estão atentos a isso na avicultura. Sem dúvidas, professor. A gente tem aí os clientes muito tecnificados e com conhecimento técnico, tanto nutrição quanto saúde, as duas coisas andando muito juntas aí dentro dos clientes. E nós, como suppliers desse setor, vejo que é muito importante a gente utilizar dessa fortaleza global que a gente tem, né? Então, são várias aquisições aí, como eu disse anteriormente, em diferentes lugares do mundo, Europa, Estados Unidos, trazendo diferentes tecnologias e aterrissar isso aqui localmente, um conceito que a gente traz para dentro da Cargill, que é o conceito global, né? Utilizar de fortalezas globais para trazer aqui, para entender o que realmente é oportuno para o mercado local e a gente auxiliar aqui com tecnologias de diferentes lugares a avicultura brasileira. E nós temos nos apoiado na ciência, gerado pelas nossas relações com as universidades e com os trabalhos publicados, né? A literatura é vasta. Hoje, nesta área, se tornou um fato, né? Microbiota virou assunto. Eu lembro quando a gente ia num Poultry Science, 20 anos atrás, o assunto era enzima, né? E antes disso, era aminoácidos, ou eram os aminoácidos, né? E hoje você vai numa reunião, qualquer que seja, o Poultry Science como exemplo, as reuniões que predominam são a discussão dos micro-organismos. E nós também tomamos uma decisão importante na Cargill de termos, além dessa relação intensa com as universidades, um trabalho com as nossas próprias unidades experimentais. Nós temos 2 unidades experimentais globais, que nós chamamos, que está localizada uma na Holanda e outra nos Estados Unidos, e temos as nossas estruturas locais, que são outras 7, inclusive nós temos uma no Brasil, que isso também vai dando um pouco do regionalismo, né, do conhecimento. Existem alguns países, como o Brasil, que esse regionalismo ele faz parte do acontecimento. Como é que funciona aqui? Não é? E nós temos essa oportunidade também e temos aproveitado bastante isso, né? Tem nos ajudado bastante. E André, e na suinicultura alguma coisa diferente ou é a mesma batida? Eu entendo, capturando um pouco de tudo que foi falado aqui, eu entendo que a gente está num momento ótimo, né, num momento muito oportuno para a gente trazer essa nova mudança aí da estrutura, né, de todo o formato que a gente está trazendo para o mercado em micronutrição e saúde animal, pensando não só no aspecto do momento produtivo, né, da suinocultura aqui, Brasil, mundo, podemos dizer assim, trazendo muitas dores, né, e acho que muito conectando com o que o Marcelo trouxe, a questão de a gente já tá no máximo potencial dos animais, né, podemos dizer da questão de genética, a nutrição também acompanhando de uma forma muito próxima, né, um sempre junto com o outro, e o quanto que a gente precisa cada vez mais fazer esse ajuste fino. E esse ajuste fino está ligado à micronutrição, a gente precisa endereçar isso. E isso vem num momento muito
oportuno, como eu disse anteriormente, porque a gente consegue fazer com que aquele animal que está dentro de uma instalação, dentro de uma cadeia produtiva, a gente conseguir fazer com que ele explore, a gente conseguir explorar todo aquele potencial que aquele animal tem a oferecer, e de uma forma saudável, né, de uma forma mais coerente, talvez muito pensando naquilo que o senhor trouxe também de redução de uso de antimicrobianos. Então acho que todos esses aspectos em conjunto e baseado em ciência, né, tudo que a gente vem desenvolvendo junto com a Cargill, seja ela local, seja ela global, local, e a complementaridade da visão integrada do todo, né, a gente pensando aí em eubióticos, inotóxicos e enzimas. Através desses estudos a gente entende, né, o quanto que não só a saúde intestinal, né, a gente aplica obviamente os produtos via intestino, que tem todo um processo, mas a gente sabe que o intestino é o começo de tudo, como o senhor mesmo falou, né, 70, 80% das células imunes estão lá, e é através de lá que ele se distribui por todos os eixos do organismo do animal, né, seja ele a espécie que for, né, até a humana, inclusive, né? Sim, sem dúvida. Então, com isso, a gente consegue ganhar complementaridade não só de ação, mas um eubiótico associado com um adsorvente, associado com uma enzima, eles têm ações integradas que, com certeza, utilizando a base em ciência e toda a aplicação que a gente tem, a gente com certeza vai conseguir endereçar animais mais saudáveis, mais robustos e com certeza com uma eficiência alimentar muito melhor. Sem dúvida. E uma coisa que também chamou a atenção, o Gisele fez esse comentário, que eu acho oportuno. Quando a Cargill entendeu a importância disso, nós tínhamos naquela ocasião, uns 12 anos atrás, duas opções. Quer dizer, vamos desenvolver em casa, e é uma jornada interminável, não é? Nós sempre estaríamos correndo a corrida, mas lá nas últimas posições, não é? Porque quem está ganhando também está avançando. E nós tomamos essa decisão. Tomamos essa decisão com a Ragro, não é? Para as micotoxinas, tomamos essa decisão com a BASF, para as enzimas, tomamos a decisão com da Imunvi, nos Estados Unidos, não é? Que está muito ligado às necessidades da área de ruminantes, não é? E depois a Delacon, lá na Áustria, que eram empresas que já eram empresas do grupo A, da elite do conhecimento de eubióticos. Isso nos trouxe um empurrão importante, porque essas empresas fizeram um trabalho pesado no passado para entrar nessa onda de convencimento de uma nova era. Exatamente. E nós tivemos oportunidade, essas empresas, a quantidade de experimentos que elas já têm em diferentes regiões do mundo, dão uma sustentação para os nossos entendimentos. Sem dúvida. Então, a chegada desses irmãos novos na empresa também fizeram que todo esse nosso caminho se tornasse um pouco mais, não fácil, mas menos difícil. Exato. Então, eu também acho que também é uma saída boa, né? E eu continuo insistindo que esta vai ser uma grande valorização ao profissional. Nós temos que valorizar os profissionais. Não somente nós, da Cargill, mas todos aqueles nossos clientes, aqueles que estão esperando por nós. Uma outra reflexão que eu acho importante, que talvez as pessoas não pensem, o Brasil serve de referência para o mundo. Esta nossa guinada em direção a produtos não antibióticos melhoradores de desempenho vai trazer uma onda na América Latina, eu não tenho dúvida. Na América Latina não tenho dúvida, porque todos olham para ver o que nós fazemos e por que fazemos. Mas eu quase que me arrisco que vários países da Ásia, porque o pessoal da Europa já está nessa onda. E os Estados Unidos mais ou menos também. Mas a Ásia, olha a nossa referência. Se nós estamos indo por esse caminho, porque os outros... Lembro do nosso caso da influenza, né? Da gripe aviária. Todo mundo esperando que a gente tenha uma coisa sem capacidade de sustentar para que a vacinação se torne um ritual. Não é verdade? E isso não está acontecendo porque nós estamos fazendo diferente. Então eu também acho que nós temos uma responsabilidade meio que secundária, mas importante, de ser referência para muitas outras unidades desse país, desse mundo, em função daquilo que nós temos uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que ter essa consciência, não é?
Muito bem. Não sei se eu esqueci alguma pergunta. No meu briefing aqui, eu tratei de me comportar e quero agradecer muito ao Marcelo, à Eveline, ao Dircélio e à Andréa, meus colegas e amigos, por terem participado desse início da nova fase do Café com Pens, onde nós vamos dar atenção à micronutrição e saúde animal, dentro de uma visão da produção animal, quem sabe, um pouco diferente, não é? Mas muito motivadora. E eu convido a todos para manter a ideia do Café com Pens, que nós brindemos este final do nosso encontro e que continuemos sempre com bastante motivação, bastante paixão por aquilo que a gente faz. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, E nos professor. encontramos por aí. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. professor. Obrigado.